esquecer disso, tá? Vamos falar de novo. Fração própria é aquela que o numerador, o que é o numerador? Não é a parte de cima, não é o número de cima, é aquela que o numerador é menor que o denominador. Então, olha o exemplo. 1/3, 2/6, aqui ó. 1 não é menor que 3, 2 não é menor que 6. Então, essas são frações próprias. Agora, vamos ver as frações impróprias. É o contrário da própria. É aquela em que o numerador é maior que o denominador. Já é o inverso. E a fração é maior que 1. Olha lá, ó, 3 meios e 6 quartos. Ó, o 3 não é maior que 2, o 6 não é maior que 4. Então, eu a chamo de fração imprópria. Agora, nós vamos ver a fração aparente. Vamos ver o que é uma fração aparente. A fração aparente... As frações aparentes representam sempre números naturais. Nas frações aparentes, o numerador é múltiplo do denominador. Então, é isso que nós vamos ver daqui a pouco. O que é múltiplo, para vocês poderem entender. Então, vamos lá. 6/3 e 9/3. Então, ó, fração própria, fração imprópria e fração aparente. Vamos relembrar? Fração própria, o numerador é menor que o denominador, certo? Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. E a fração aparente é sempre um número natural e o numerador tem que ser múltiplo do denominador. Então, vamos lá, vamos ver o que é múltiplos. Múltiplos de um número natural. Para determinar os múltiplos de um número natural, multiplicamos esse número por 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências, sucessivamente. Os múltiplos, gente, eles são infinitos, tá? Então, o que você tem que fazer? Toda vez que a tia Rose for pedir para você fazer um múltiplo, eu vou te pedir, por exemplo, dê os 10 primeiros múltiplos de 3, vamos supor. Dê os 5 primeiros múltiplos de 2, tá? A tia Rose sempre vai dar essa dica para vocês, tá certo? E toda vez que eu for fazer um múltiplo, olha como que eu tenho que fazer. M maiúsculo, o número que vai ser, né, retirado os múltiplos, que é o 3. Outra coisa também, todos os múltiplos sempre começam por 0, tá? E eu tenho que pôr reticência no final. Por quê? Porque não acaba aí. A tia Rose pediu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, os 8 primeiros múltiplos de 3. Aí eu vou colocar. Ah, tia Rose, mas eu posso contar? Se é 3, eu posso contar de 3 em 3? Pode, mas se você sabe a tabuada, ótimo, melhor ainda, tá? Ó, se é 3, eu vou contar de 3 em 3 ou fazer a tabuada do 3. Se é 4, eu vou contar de 4 em 4 ou vou fazer a tabuada de multiplicação do 4, tá certo? Então, vai ficar 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Agora, vamos voltar lá nas frações aparentes. Ó, 6/3. Para ser uma fração aparente, o numerador tem que ser múltiplo do denominador. Então, olha aqui para você ver, ó. O 6 é múltiplo do 3? É, aqui, ó. Então, por isso que ela é uma fração aparente. Agora, vamos ver o 9/3. Lá na nossa folha anterior, a tia Rose falou que 9/3 é uma fração aparente. Vamos ver se ela é aparente, ó. O 9 e o 3. O 9 não é múltiplo de 3? É múltiplo de 3. Então, por isso que a fração 9/3 é uma fração aparente, tá bom? Depois a gente vai falar sobre múltiplos de novo, tá? Agora, vamos lá. Um conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. Estou te afirmando, tá, moçada? O 0
é múltiplo de todos os números naturais, sem exceção. Todos os números naturais são múltiplos de 1. Então, ó, ele é 0 e o 1. Todos eles são naturais, são múltiplos de 1. Próximo. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Então, ó, tá vendo o 3? Ó, 0, 3, 6, tá? E assim por diante. Agora, na nossa próxima aula, tia Rosa vai mostrar para vocês números mistos, a transformação das frações e as frações equivalentes, tá? Na nossa próxima aula de matemática nós vamos ver, tá certo? Então, só para encerrar essa parte de fração. Agora eu vou entrar dentro do conteúdo também que nós vamos trabalhar na apostila, que foi o exercício que a tia Rosa deu. Então, vamos lá. Para trabalhar na apostila, nós precisamos rever medidas de comprimento. Então, vamos lá, vamos ver as medidas de comprimento, vamos rever. Lá em fevereiro, né, início de março, a tia Rosa deu para vocês as medidas de comprimento, vamos rever. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, que é a medida fundamental do comprimento, decímetro, centímetro e milímetro. Então, quilômetro, hectômetro e decâmetro são os múltiplos do metro. Decímetro, centímetro e milímetro são os submúltiplos do metro. Se eu passar de quilômetro para milímetro, eu vou multiplicar. Se eu passar a medida, se eu for representar a medida de milímetro para quilômetro, eu vou dividir. Então, agora vamos lá. Decâmetro. Sabe aquele exercício, tá? Que vocês tiveram dificuldade para transformar? É esse aqui, ó. Tia Rosa vai apresentar para vocês na tabela, tá? Decâmetro. Um decâmetro é igual a 10 metros. Isso quer dizer que ele é 10 vezes maior que o metro. O hectômetro é igual a 100 metros. Isso quer dizer que ele é 100 vezes maior que o metro. O quilômetro, 1 quilômetro é igual a 10 metros. Isso quer dizer que ele é 1000 vezes maior que o metro. Para medir essas medidas, gente, decâmetro, hectômetro e quilômetro, é para medir grandes extensões. Eu chamo de múltiplos do metro. Ó, vocês viram que quilômetro eu escrevo com Q, né? E para mim fazer a abreviatura dele tem que ser com K, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos ver os submúltiplos do metro. Então vamos lá. Um decímetro é igual a 0,1 do metro. Gente, eu tô lendo dessa forma para você entender, tá? Mas não é assim que eu leio, só para você entender. Então, isso quer dizer que ele é 10 vezes menor que o metro. O centímetro é igual a 0,01 do metro. Isso quer dizer que ele é 100 vezes menor que o metro. E o milímetro? O milímetro é igual a 0,001 do metro. Isso quer dizer que ele é 1000 vezes menor que o metro. E eu uso essas medidas para pequenos comprimentos e os chamo de submúltiplos do metro, tá? Esses números, gente, 0,1, 0,01, 0,001, eu chamo de notação decimal. Mais para frente nós vamos fazer exercícios relacionados a isso. Então, toda vez que a tia Rosa falar transforme a fração em notação decimal, eu estou dizendo para você fazer isso, tá? Colocar a vírgula. Então, vamos lá. Agora, nós vamos passar para o exercício da apostila. Tia Rosa tirou só para me ter uma referência para fazer atividade com vocês, mas você vai seguir no seu livro, tá certo? Então, vamos lá. Laura é professora de uma escola de inglês para crianças. Leia a fala de Laura e explique como ela calculou um terço da turma. Ela tinha que ensinar para os seus alunos como é que eu vou calcular um terço dessa turma. Lembrando que os alunos que ela tinha eram 15 alunos.
Então, vamos calcular? Ela quer saber 1/3 de 15 alunos. Então, vamos lá? Tá lembrado quando a tia Rosa ensinou isso? Então, vamos lá. Eu vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. Então, ó, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Então, quantos bonequinhos que eu vou ter que pintar aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou pintar, eu vou só riscar aqui, tá? Ó, você vai pintar aí na sua apostila, ok? Então, tia Rosa, mas eu posso fazer diferente? Eu acho assim mais fácil, mas nada te impede de você fazer assim, ó. 15 dividido por 3, eu acho que fica mais longo, né? 5. 5 vezes 1 é igual a 5. Então, qual que é 1/3 de 15? 5. Eu acho mais fácil fazer assim, mas você pode fazer dessa maneira, não tem problema, tá certo? Então, entenderam? 1/3 de 15 é igual a 5. Faça essa conta de fração no seu livro, para quando você for estudar, faça de onde que eu tirei 5? De onde ele surgiu? Deixa aí no cantinho do seu livro, ou se você preferir, pode fazer no caderno também, tá? Agora vamos lá. Agora nós vamos para a Giovana. Giovana é uma artesã e ela faz vasos de cerâmicas para vender em uma feira. Então vamos ver o que a Giovana faz. Quantos vasos que a Giovana tem? 4, 8, 12, 16, 20. Ela tem 20 vasos. A primeira pergunta da Giovana é: no primeiro dia da feira, a Giovana vendeu 1/4 dos vasos. Ela vendeu 1/4 de quanto? Como podemos calcular o número de vasos vendidos no primeiro dia? Então, vamos lá. 1/4 de 20, não é a quantidade de vasos que ela tem? Então, vamos lá. Eu vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Então, quanto que é 1/4 de 20? 5. Então, no primeiro dia, ela vendeu 5 vasos. Agora, depois de mais 2 dias de feira, a Giovana voltou para casa com 1/10 dos vasos que ela havia levado. Quantos vasos que ela levou de volta? É 1/10 de quanto, gente? De 20, não é? Então, vamos lá. 1/10 de 20. Vamos ver quantos vasos que a Giovana levou de volta, que ela não vendeu. Então, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 1, 2. Quantos vasos que a Giovana levou de volta? 2 vasos. Agora, ela está perguntando qual a fração dos vasos que ela vendeu. Já é outra forma de fazer. Sem mexer nos vasos, tá, Giovana? Sem mexer em nada, de um todo foram 10/10. Menos quantos vasos que ela levou para casa em fração? 1/10, não foi? Ó. Agora eu vou resolver minha subtração. Toda vez que você se deparar com uma subtração ou uma adição com denominadores iguais, tá? Fração de adição e subtração só. A regra da divisão e da multiplicação é diferente. Depois a tia Rosa vai explicar. Eu vou conservar o meu denominador e vou fazer a subtração. 10 menos 1, 9. Então, qual foi a fração de vasos que ela vendeu? 9/10. Atenção para a pergunta, viu, gente, dos problemas, tá?
Às vezes vai te pedir infração, às vezes vai te pedir número natural, então muito cuidado. Ó. O primeiro, ela quis saber quantos vasos que ela levou. Ela levou 2. Depois ela te pediu infração de vasos que ela vendeu. Ela vendeu 9/10 do vaso. Vamos passar para o próximo? Agora nós vamos lá para a próxima página, lá no seu livro, na página 10. Lá na página 10 está assim. Com a venda de vasos na feira de artesanato, a Giovana arrecadou R$ 2.400. Ela usou 3/10 dessa quantia para repor seus materiais e o restante ela depositou em uma conta no banco. Quantos reais que ela depositou? Então, eu vou ter que fazer 3 operações matemáticas, são 3 perguntas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, tem que descobrir 2.400, tá? De 3/10. Então, vamos lá? Não é 3/10? 3/10 de 2.400. Quando você vai fazer, não precisa colocar o R cifrão, não. Mas, na resposta, sim. Então, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 2.400 dividido por 10 vai dar 240. 240 vezes 3 vai dar 720. Beleza. Só que eu tenho outra pergunta. Não é só isso. 3/10 ela retirou de 2.400. Então, quanto que é 3/10 de 2.400? R$ 720. O restante ela depositou numa conta no banco. Que valor foi esse? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar R$ 2.400 menos 720, não foi? Porque esse valor ela não gastou na feira, comprando material para fazer os vasinhos. Então, vamos lá. 0 menos 0, 0. 0 tira 2, moçada? Não, então eu vou pedir para o meu vizinho. Então, aqui vai ficar 10. 10 tira 2, não tira? Tira, vai ficar 8. 3 tira 7? Não tira, ele é menor. Então, eu vou pedir para o vizinho de novo. Agora, tira, ó. 13 tira 7, sobra 6. Aqui eu desço 1. Então, a pergunta é, quantos reais que ela depositou, moçada? R$ 1.680. Aí eu vou colocar, ela depositou R$ 1.680. Então, vamos lá, relembrando. Ela tirou 3/10 de 2.400, que ela gastou um valor de R$ 720. O restante do dinheiro ela depositou no banco. Então, eu peguei 2.400 menos 720, correto? Ficou R$ 1.680. Vamos lá. Número 12. Na feira de artesanato de uma cidade, 128 artesãos estão vendendo seus produtos. Desse total de artesãos, 3/4 são da própria cidade. Quantos deles são de outra cidade? Então, vamos lá. Nós vamos fazer 3/4 de 128. Então, vamos lá. Eu vou pegar, vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá. 128 dividido por 4 vai dar 32. 32 vezes 3, vamos fazer a conta aqui. 32 vezes 3 vai dar 96. Então, tá bom. A pergunta é, 3/4 são da cidade. Quantos são da cidade? 32, né? Porque 128 dividido por 4. E o 96 são de outra cidade. Agora ele está perguntando, e se ele perguntar para mim fração, como que eu vou fazer? Eu vou pegar 4/4, não é? Sem mexer na fração, não é isso? Menos 3/4. Que vai dar 1/4. 1/4, gente, é 32. É as pessoas que ficam na cidade, os artesãos da cidade. E 96 são
de outras cidades. 32 da cidade, da própria cidade. Ok? Agora vamos passar para a próxima parte. Agora chegou naquela parte danadinha que vocês falaram assim: ah, tia Rosa, tá difícil de fazer. Então vamos lá, vamos representar a nossa medida para depois nós fazermos isso aqui? Então vamos lá, vamos representar. Vamos lá no início da nossa apresentação. Vamos lá, quer ver? Ó, vou representar primeiro os múltiplos, tá? Vou pegar um decano só para você entender isso aqui, tá, moçada? Depois eu vou... Tá lá na página 10 ainda, número 13. Primeiro a tia Rosa vai representar na tabela e vou fazer com vocês o número 13, só para vocês entenderem. Então, vamos lá, um decâmetro. Vou representar na minha tabela um decâmetro. Ele quer passar... Ai, gente, desculpa. É aqui, ó. Um decâmetro. Ele quer passar para o metro. Então, eu vou completar com 0. Por isso que lá atrás eu falei para vocês que um decâmetro é 10 vezes maior que um metro, não é? Olha aqui, ó. 10. Agora eu vou representar o hectômetro. Cadê o hectômetro? Tá aqui, ó. Um hectômetro. Eu vou levar lá para o metro. Lembrando, gente, que aqui na atividade está me pedindo a medida de metro, mas poderia ser qualquer outra medida, tá? Então, vamos para o metro. Olha lá. Lá no anterior eu não falei para vocês que um decâmetro ele é 100 vezes maior do que o metro? Ó, 100 vezes. Agora vamos representar o quilômetro. 1 quilômetro nós vamos passar lá para o metro, ó. Ele é quantas vezes maior que o metro? 1000. Ah, tia Rosa, mas eu sempre tenho que completar com 0? Não necessariamente. Nesse caso aqui, nós estamos completando com 0 porque não tem o número. Mas nós vamos ver alguns números representados na tabela de comprimento que não vai ser com 0. Tem uns que vai ter necessidade e outros já não vai ter necessidade. Outros já podemos cortar o 0, tá? Agora vamos lá. Vamos passar por os múltiplos. Desculpa, os submúltiplos. Vamos lá. Agora eu vou passar 1 decímetro para o metro. Lembra lá no início que a tia Rosa disse? De quilômetro, se eu for levar para a direita, eu vou multiplicar, não é isso? Se eu for voltar, eu vou dividir. Mas a tia Rosa representou com 0. É a mesma coisa. Então, se eu tenho que ir por um metro, eu vou para a minha esquerda, não vou? Então, eu vou ter que completar com 0. Mas se eu completo com 0, moçada, para a minha esquerda, eu tenho que colocar a vírgula. Não posso deixar sem vírgula. E a vírgula vai ficar dentro da medida pedida. Se eu pedir em metro, a vírgula vai ficar no metro. Se eu pedir em decâmetro, ela vai ficar em decâmetro. Se eu pedir em hectômetro, vai ficar em hectômetro. E assim sucessivamente, tá certo? Agora, nós vamos passar o centímetro. Cadê o centímetro? Tá aqui. Vou passar 1 centímetro para o metro. Então, vai ser 2 zeros, ó. 1, 2. E a vírgula, porque eu pedi para o metro. Agora, vamos para o milímetro. Não é milímetro, viu, gente? A gente fala milímetro, é milímetro. Vamos lá? 1, 2, 3. E a vírgula. Por que a tia Rosa falou que 1 decímetro é 10 vezes menor que o metro? Olha aqui para você ver. Tá aqui. Esse aqui é o quê? 100 vezes menor que o metro. E o milímetro é 1000 vezes menor do que o metro. Agora, moçada, vocês vão conseguir fazer o número 13. Tia Rosa vai deixar a tabelinha dela daqui de lado. Se precisar, nós vamos retomar ela, tá certo? Então, vamos lá. Você já sabe que o metro é quantos centímetros, gente? 100 centímetros, tá bem? E 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Ok. Marque um X nas frases corretas sobre essas relações. 1 metro
é 1/100 do centímetro? Nós vimos lá na tabela que não é. Não foi? Então, eu não vou fazer. Não vou marcar, tá? Agora, 1 centímetro é 1/100 do metro? É, aqui, ó. Vou voltar a tabelinha para você ver aqui, ó. É 1/100 do metro? Sim. 1 centímetro é 1/100 do metro. Olha aqui, ó. Tia Rose representou na tabela para vocês. Agora, vocês viram que essa aqui é o inverso dela? Por isso que o metro não é 1/100 do centímetro. Olha aqui para você ver, ó. 1 metro. Ah, eu não representei um metro, né? Depois, quando a gente for fazer outra atividade, a tia Rose vai representar para vocês, tá? Vamos lá. Então, a segunda opção eu vou marcar, tá? Ó, a segunda eu vou marcar. Você pode colorir, pode fazer um X. Agora, vamos lá. 50 centímetros equivale a meio metro. Isso aqui é meio, viu, gente? Na fração, isso aqui eu chamo de meio. Diferente de meia dúzia, porque meia dúzia eu não falo 6. Na fração não é 6. Quando tiver um 6 aqui embaixo, eu vou ler 1/6. Quando tiver um 2, eu não vou ler 1/2. Eu vou ler meio. Então, qual que é a metade de 100? Não é 50? Então, eu vou marcar isso daqui. Agora, vamos lá. 1 milímetro. Agora, vamos lá. Vou voltar para minha tabela, tá? Para vocês entenderem. 1 milímetro. Ó, tá aqui 1 milímetro. Tá me perguntando. Ele é 1/10 do centímetro? Vamos ver? Vamos levar para o centímetro? É, moçada? É, aqui, ó. 1/10 do centímetro. Então, tá certo? Tá certo. Eu vou marcar. Agora, 1 centímetro. 1 centímetro. Vou voltar para minha tabela. É 1 milímetro do... É 1 centímetro é 1/10 do milímetro, gente? É? Não é. Tá errado, tá? Então, ó, as opções que eu vou marcar são essas aqui que a tia Rosa fez o X. É a segunda, a terceira e a quarta opção que tá certa. A primeira e a quinta opção... 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. A primeira e a quinta opção não estão corretas, tá bom? Então, você não vai marcar, tá certo? Então, moçada, nós vamos lá para o número 14 agora. Lá no livro de vocês tem uma fichinha colorida, não tem? O meu tá preto e branco porque o da tia Rosa foi xerox. Então, vamos lá. Essa fita tem 1 metro de comprimento. Quanto que é em centímetro mesmo? 1 metro? Vamos relembrar? 100 centímetros. Nós vamos precisar desse 100 aqui para a gente entender. Não pode esquecer, tá? Se 1 metro é 100 centímetros e essa fita foi partida em 5 partes iguais, porque se não for dividir em partes iguais, eu não posso chamar de fração. Eu só denomino fração se ela for dividida em partes iguais. Tá certo? Pergunta A. Quantos centímetros há em cada parte da fita? Vamos lá, tia Rosa vai desenhar um pouquinho maior para poder explicar para vocês. Eu não vou conseguir dividir em partes iguais também não, porque eu tô sem régua. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tá vendo? Se isso aqui a tia Rosa fosse chamar de fração, não podia, porque ela não tá bem dividida, mas só para ilustrar a explicação. Então, se é 100, vocês não concordam que aqui vai ser 20, mais 20, mais 20, mais 20 e mais 20. Então, vamos lá? 20, 40, 60, 80, 100. Então, qual que é a minha resposta A? 20 centímetros, não é isso? Agora, a pergunta B. Qual é a fração que representa cada parte da fita? Então, agora vamos lá. Para ser fração, tem que ter esse traço. Como que eu chamo esse traço na fração? Ele é uma divisão. Ele representa a divisão. Então, vamos lá. Quem vai ficar embaixo no denominador? Lembra lá no início que a tia Rosa falou? São as partes que foram
Dividiu em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ficar o 5. Agora, tem quantas cores? Não são 5 cores? Não tem uma cor de cada ou tem cores repetidas? Porque no meu livro não tem cores repetidas. Então, vai ser 1. Cada quadradinho está representando uma cor. Então, a minha fração que representa cada partezinha desta fita, eu vou chamar de 1/5. Tá certo? Agora, tá pedindo assim, ó. Trace uma marca de meio metro na fita. Essa marca está na parte pintada de qual cor? Qual que é a metade? Qual que é a metade aqui? Eu vou falar as cores para vocês, ó. Aqui é cinza, verde, azul, vermelho e amarelo. Qual que é a metade da fita? Não é essa daqui? Então, você vai traçar uma linha aqui embaixo. Essa cor aqui é a azul. Você vai pegar o seu lápis e traçar embaixo, tá certo? Então, moçada, eu havia pedido para fazer a página 11. Mas como ela já está pegando a parte de frações equivalentes e para não ficar muita informação numa aula só, a tia Rosa optou por deixar essa página 11 para explicar depois junto com as frações equivalentes para ficar mais fácil de entendimento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da explicação, que eu tenha ajudado a esclarecer as dúvidas de vocês, mas qualquer coisa, se ainda tiver ficado sem saber, se ficou alguma dúvida, pode me perguntar lá no WhatsApp, tá certo? Um beijo, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau!